mais um vídeo com o tema oração e hoje eu quero falar sobre o medo ou a insegurança ao orar. Para começar, eu já quero trazer um versículo para vocês que fica em Romanos 12:12, que fala assim: Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Já para começar, esse versículo sobre a constância na oração e como nós devemos nos alegrar até nas dificuldades, sabe? Mas a gente perseverar na oração. E eu queria te perguntar se você já teve medo de orar, porque eu também tive. Ou se você já teve aquela dúvida na sua cabeça se Deus estaria ouvindo suas orações ou se você estaria falando com as quatro paredes do seu quarto. Às vezes a gente tem aquele pensamento na qual a gente está falando com Deus nas nossas orações e a gente sente que não vamos ser respondidos, que estamos sendo ignorados e que Deus está em silêncio com a gente. E isso atrapalha com que nós sigamos em oração, sigamos em conexão com Deus e isso faz nos ter o medo, sabe? Aquele pensamento, mas será que Deus está me ouvindo? Se Ele não está me ouvindo, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou orar, né? O inimigo coloca na nossa cabeça que a gente não é capaz de ter respostas de Deus, que nós somos fracos e que nós somos sujos e por isso Deus não quer nos responder, por isso Ele não quer ter uma conexão com a gente e Ele nos faz perder sono, Ele nos faz perder a esperança, mas isso me remete a um versículo que fica em Salmos 4, do 7 ao 8, que fala assim: Tu me deste alegria maior que aqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Acho que a gente tinha que ler isso daqui todas as noites antes de dormir, para que nós possamos dormir em paz e dormir sem o medo, sem essa insegurança de que Deus não quer nos responder, mas saibam que vão ter épocas sim que Deus não vai nos responder, e isso chama basicamente o deserto, né? A gente conhece como deserto, onde a gente está sozinho e onde Deus nos forja a buscar mais a Ele, a ter uma vida de intercessão, a ter uma vida de oração maior, uma busca maior e uma vida no secreto maior, né? Eu acredito que os desertos são para nos amadurecer e para nos fazer chegar até lá. Jesus foi tentado no deserto, ele podia ter tido medo, a gente também vai ter, porque nada aqui vai ser fácil, mas se Jesus foi tentado, porque nós não seríamos tentados, porque nós não sentiríamos medo. Eu tenho certeza que ele sentiu medo, mas ele tinha a convicção que o Pai estava olhando ele, estava cuidando dele, e assim Jesus faz conosco, e assim Deus faz conosco. Ele nos olha, Ele nos guarda, mesmo estando em silêncio, mesmo vendo que nós estamos passando por provas. E mesmo nesses tempos difíceis, esses tempos de medo, Ele não nos abandona. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não vai nos abandonar, porque Ele nos entregou isso. Isso daqui é a maior convicção de que nós temos um relacionamento direto com o Pai. É onde nós fazemos nossas devoções, os nossos devocionais são feitos através da Bíblia. E por isso nós não devemos abandonar a Bíblia, a leitura diária, a busca pela voz de Deus. Nós não devemos abandonar, porque é aqui que Jesus usa a palavra para falar conosco, e Jesus é a própria palavra, então é Ele falando com a gente através da Bíblia. Sempre que eu tenho medo, eu procuro sempre refletir em um versículo na qual Deus sempre me leva a pensar nele quando eu tenho medo, quando eu sinto o medo, para que eu me lembre de que o que Ele me entregou foi muito mais do que o amor. Ele me entregou coisas grandes e o medo não é dessas coisas que Ele me entregou. E eu repito isso todos os dias porque Jesus me entregou este versículo e é Ele que me faz levantar todos os dias e falar: hoje eu não vou ter medo porque Jesus não me entregou medo. O versículo que eu quero ler fica lá em 2 Timóteo 1,7, que fala assim: Pois Deus não nos deu espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá amor, poder e autocontrole. Eu acho que diz tudo. Ele não nos entregou a covardia de nos render ao medo. Ele nos entregou o amor, o poder e o autocontrole dos nossos sentimentos, da gente parar e falar assim: não, eu não vou ter medo. O amor, para que nós possamos entender que o amor é Ele. Então, quando a gente tiver o medo, quando a gente se sentir covarde, buscar a Ele. Ele nos deu o poder da declaração, o poder do nome de Jesus. Ele nos entregou para que nós usássemos a nosso favor, porque o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome, e assim nós venceríamos todas as batalhas e todos os medos e todas as afrontas que nós temos durante esse tempo com Deus, durante nossa vida inteira, na verdade, né?
E agora eu quero falar algumas chaves para que nós possamos cessar esse medo e essa incerteza. E a primeira é: busca intercessão para cessar o medo e para ouvir a voz de Deus, a primeira chave. A segunda é o poder da declaração, de você dar lá e declarar que no nome de Jesus a pessoa está curada, liberta, restaurada, e assim nós fazemos com nós mesmos. Você acorda, olha pro seu espelho e fala assim: eu declaro que hoje vai ser um dia bom, eu declaro que hoje eu não vou sentir medo, e eu declaro que hoje o inimigo não tem valor, ele não tem poder sobre a minha vida. Quem tem poder sobre a minha vida é Deus. A terceira chave é a leitura da Bíblia, como eu já falei antes. E a quarta chave é o jejum, para que nós fortalecemos o nosso espírito e deixamos a nossa carne morrer, porque às vezes é a nossa própria carne que nos faz sentir o medo, porque não estamos fortes em espírito. Então o jejum é muito importante também para a gente seguir firme e em pé contra qualquer ataque espiritual, contra qualquer medo, porque nós vamos fortalecer o nosso espírito, nós vamos estar ligados ao Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai nos deixar sentir medo, ele vai nos fazer fortes e vencedores. Pergunta: mas Camila, como eu vou conseguir fazer tudo isso? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho integridade para fazer tudo isso, é muita coisa, eu tenho medo. Aí eu vou te falar que lá em João 16:33 ele fala assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Jesus deixa explícito que ele venceu o mundo. Ele nos manda nos animarmos mesmo com as aflições, porque ele já venceu o mundo. Então por que nós temos que ter medo de uma coisa que Jesus já venceu? O poder dele, a força dele é tão grande que ele conseguiu vencer o mundo. E ele diz que nós teremos aflições aqui. Sim, nós temos aflições, nós passamos por isso todos os dias, e o medo é uma dessas aflições, mas ele manda nos animarmos, pois ele venceu o mundo. Então em quem você tem confiado? Nas pessoas que têm te colocado medo, no inimigo que tem te colocado medo, ou em Jesus, em Cristo que venceu o mundo? Vou contar brevemente sobre um processo que eu passei com medo, onde eu tinha aflições. Só de pensar em orar, o meu coração já se fechava. Eu falava: não consigo, porque eu sentia que tinha algo atrás de mim me assolando, me trazendo medo e insegurança. E no meio desse processo que eu passei de dificuldade com medo, eu achei uma música que ela se remete ao Salmo 121, que, mano, me trouxe uma paz, me trouxe um negócio tão bom, porque eu descobri que o meu socorro vem do céu, o meu socorro vem do Senhor. Então por que eu estava com tanto medo? Porque eu não estava declarando que eu seria feliz, porque eu não estava declarando que eu poderia orar sim sem o medo. E eu quero ler pra vocês, e se vocês quiserem a música, quando a gente estiver na chamada lá, eu mando o link e vocês ouvem, mas é muito bom, eu juro que é muito bom. Tá, eu vou ler com vocês Salmo 121, é curtinho, fala assim: olho para os montes e pergunto: de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como a sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia e nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Isso daqui me trouxe paz, me trouxe vida novamente. Eu pude viver uma vida nova com Cristo depois que eu descobri a música que se remetia a essa passagem, porque isso me levantou, me trouxe um ânimo. Onde eu aprendi a entender o que Deus quer falar comigo, onde eu aprendi que é aqui que Ele está se referindo a mim, que Ele tem todo o cuidado dele comigo. Eu posso ler isso assim na minha frente todos os dias, eu consegui enxergar isso todos os dias. E depois que eu comecei a declarar também, a declarar o nome de Jesus mais na minha vida e mais nas minhas orações, eu consegui me alimentar, eu consegui me levantar novamente e passei por esse deserto de silêncio com Deus, de aflições, de medo e de dificuldades com as açoitas do inimigo. E a partir daí foi onde eu comecei a alimentar o meu secreto, eu comecei a alimentar minha relação com Deus, onde eu coloquei mais ousadia nos meus devocionais, onde eu coloquei mais ousadia nas minhas declarações e nas minhas orações. E agora, para finalizar o vídeo, eu queria te desafiar a você colocar ousadia, a você alimentar o seu secreto e os seus momentos de devoção com Deus todos os dias.
E é isso, gente. Espero que eu tenha falado muito com vocês através desse vídeo, que vocês sejam tocados, que vocês possam ter se identificado em alguma parte e que vocês possam trazer mais pra gente, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma história assim, tem algo pra compartilhar com a gente. E é isso, obrigada por quem assistiu até aqui. Beijo.